Amém, amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler o capítulo 12, a partir do verso 13. Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do verso 13. Jesus, ele está aqui nesse momento, ele já teve momentos anteriores a esse em que nós vamos ler, em que ele confrontou religiosos, em que ele confrontou a classe religiosa do seu tempo. E nesse momento o texto de Marcos nos diz, 12, verso 13, mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Um denário aqui era uma moeda equivalente ao salário de um trabalhador de um dia. Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles lhe trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Vamos orar mais uma vez nessa noite. Senhor, Pai amado, estamos diante da Tua palavra, diante do Teu Evangelho, diante dos Teus ensinamentos, Senhor. Pedimos que em nome de Jesus, Teu Espírito Santo possa nos iluminar para entendermos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa mexer com a nossa consciência de igreja, para que a gente seja iluminado a enxergarmos o Teu Evangelho. Em nome de Jesus, me ajuda, Deus, a comunicar essa palavra de maneira fiel à Tua intenção, Senhor. E que ela possa encontrar lugar nos nossos corações, para que a gente possa viver essa vida de maneira que agrade o Teu coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Falei semana passada para os irmãos que eu me sinto toda vez que subo para pregar dominicalmente, eu me sinto na responsabilidade de ser fiel à consciência do Evangelho, de ser fiel à leitura do Evangelho, de ser fiel aos ensinamentos de Jesus. E isso me leva a uma reflexão aqui nessa noite. Essa minha responsabilidade, e eu sempre fui uma pessoa assim que sempre teve, sabe, uma consciência sensível. Sabe quando você faz alguma coisa errada, sua consciência fica pesada? Eu sempre senti que a minha ficava 1000 vezes mais pesada que os outros. E eu sempre preferi ser o traído, eu sempre preferi ser o enganado, eu sempre preferi ser o passado para trás, porque o peso da minha consciência, quando eu fazia o mal, ou fiz o mal na minha vida para alguém, é muito grande, incomoda muito, sempre me incomodou. E graças a Deus por isso, né? Eu acho que isso ajuda a gente no pastorado, né? É bom a gente ter essa consciência sensível. Isso me levou a pensar o seguinte: como seria difícil se eu fosse político? Como seria difícil se eu fosse político? Ter que pedir voto. Sabe por que seria difícil? Porque a minha consciência ia exigir de mim honestidade. A minha consciência iria exigir de mim, eu iria me cobrar transparência. E se eu tivesse lá o meu minuto, ou meu minuto e meio, ou 2 lá na TV para pedir voto, ia ser engraçado, eu acho. Eu acho que, nossa, ia ser o pior de todos os políticos.
Eu ia chegar para o pessoal e falar: gente, eu quero tanto melhorar a saúde. Nossa, eu quero fazer o SUS bombar, eu quero acabar com todas as filas no Brasil. Quero que todo mundo tenha acesso ao bom e o melhor, gente. Mas, gente, é muito complexo o problema para resolver. É muito difícil. Eu vou me esforçar ao máximo, mas saibam, vai ser difícil. Vamos tentar fazer o melhor que dá. Talvez, gente, eu vou plantar uma sementinha só. Talvez vocês não vão nem conseguir ver o resultado todo que eu gostaria. Mas eu vou tentar, vota em mim. Você votaria num candidato desse? Gente, eu quero melhorar a educação do país. Eu quero gerar, sabe, um pessoal crítico, um pessoal que conhece, gente preparada para o mercado de trabalho, todo mundo com acesso à educação top. Para o pobre poder chegar e competir com o rico de igual para igual. De igual para igual. Mas, gente, o problema da educação também é complexo, viu? Não é fácil não resolver o problema do país inteiro. Mas a gente vai tentar, a gente vai se esforçar, a gente vai trabalhar, a gente vai ser técnico, a gente vai talvez plantar uma sementinha. Não sei se todo mundo aqui vai conseguir ver a educação boa, mas vota em mim porque eu vou fazer um bom trabalho. Mas eu não sei se todo mundo vai conseguir ser saciado. Você votaria em alguém que está falando que o problema é complexo? Gente, vamos diminuir, vamos acabar com a desigualdade. A gente vai lutar, vai guerrear, vai fazer tudo o que pode para acabar com a desigualdade e a injustiça no nosso país. Mas olha, mexer com desigualdade não é fácil. A gente vai enfrentar dificuldade, mas a gente vai tentar. É complexo, é muito complexo, é muito difícil. Vai exigir muito, talvez vai ser uma sementinha. Talvez vocês não vão conseguir ver, mas vota em mim. Vota em mim para eu plantar essa semente bem plantada, para a gente poder investir adequadamente no nosso país. Você votaria no candidato desse? Eu imagino que não. Por quê? Porque a política, ela é necessária, ela é importante, mas ela tem alguns elementos que me levam a crer que ela está para o jogo dos Césares e não para o jogo de Deus. A política é um ambiente de César, a política humana, a política do nosso município, a política do nosso estado, a política do nosso país. Esse é o jogo do César, não desse César, vocês vão entender já. Mas não do jogo de Deus, e não do jogo de Deus. Nesse texto a gente vê aqui, desde o comecinho do texto que nós lemos, a partir do verso 13, a gente vê que Jesus, ele se depara com gente que foi enviada pelos fariseus religiosos e pelos herodianos. Os herodianos eram os partidários de Herodes, políticos. E a gente encontra nessa cena aqui religiosos e políticos, como a gente diria, macumunados, interligados, associados, para enviarem até Jesus pessoas para o apanharem em alguma coisa, pessoas para poderem ali encontrarem uma brecha em Jesus para acusá-lo. E esses religiosos e políticos alinhados, eles procuram Jesus, eles vão até Jesus, e eles são muito cínicos, né? Porque eles estão querendo pegar Jesus, mas falam: ó mestre, Senhor que ensina a verdade, ensina o bem, coisas maravilhosas, sabemos que és íntegro, olha que cinismo, né? Sabemos, né, que não se deixas influenciar por ninguém, não se prende à aparência dos homens. Olha como que é o discurso de religião e política, né? É um discurso de bajuladores. Esses bajuladores cínicos que estão querendo apanhar Jesus, fazem todo esse discurso e perguntam para Jesus: Jesus, é certo pagar imposto a César? César era o imperador do Império Romano, certo? É o poder político, poder público, estatal, imperial da época. É certo pagar imposto a César? Devemos pagar, Jesus? Sim ou não?
E a pegadinha aqui é a seguinte: se eles mandam, se Jesus manda e fala assim, olha, não paguem, vocês não têm que pagar não, pagar para César, que é isso, a gente aqui é de povo de Deus, nação eleita, aqui a gente é de Jesus, certo? Não vai pagar nada para César, não. O que ia acabar acontecendo? Jesus, ele ia ser alvo de uma acusação de rebelião. Jesus seria muitíssimo provavelmente preso, acusado de rebelião contra o império, onde já se viu você não pagar imposto ao império. E se Jesus dissesse para eles, não, vocês têm que pagar o imposto lá para César sim, Jesus seria acusado aí pelos religiosos, poxa, Jesus está traindo a multidão, vocês estão andando essa multidão toda com Jesus aí, mas ele é partidário de César, ele é partidário do império, ele é partidário do poder político, está querendo induzir a gente a pagar imposto. E Jesus, como é de praxe, ele dá um toque de genialidade, né? Com certeza cheio do Espírito, cheio da sabedoria divina, cheio da sabedoria do alto. Ele diz para eles, me dê uma moeda, que bonito, né? Não é só dizer, dá a César, quer dizer, não, me dá uma moeda, olha na moeda aí, quem que está na moeda? É César? Então você pega essa moeda, você dá a César o que é de César, e você dá a Deus o que é de Deus. E eles ficam, até esses bajuladores que queriam pegar Jesus, ficam admirados com essa sabedoria. O ponto aqui é muito mais profundo do que a discussão de imposto. Porque não é dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Deem o quê? Deem tudo o que é de César para César, deem tudo o que é de Deus para Deus. A discussão está para além da discussão do imposto. A discussão que está acontecendo aqui é sobre essa relação entre as coisas de Deus e as coisas de César, as coisas do poder político. Jesus nos instrui a fazer uma separação entre essas duas coisas, uma distinção entre essas duas coisas. E quando essas coisas, elas não são separadas da maneira adequada, mas elas acabam se confundindo, nós temos seríssimos problemas. E eu quero trazer essa mensagem, estamos há poucos dias aí de uma eleição importantíssima no país. E eu creio, e eu não posso abrir mão do meu lugar de ministro religioso, de pastor dessa comunidade, de trazer mais uma vez, como eu fiz naquela outra pregação, pastoral eleitoral, trazer mais uma vez luz, a partir do Evangelho, a partir do Espírito, pedindo para o Senhor nos iluminar, para que a gente entenda a palavra dEle. E novamente, quando essas duas coisas não estão bem orquestradas, religião e política, nós corremos sério risco. A nossa espiritualidade está em risco, a nossa fé está em risco, a nossa alma está em risco, o nosso coração está em risco. E olhando para o texto, o primeiro problema que me parece que pode ocorrer, existem pessoas que, ao invés de darem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, elas pegam o que é de Deus e elas entregam para César. Gente, esse primeiro elemento que eu queria trazer para vocês, assim, com toda a sinceridade do meu coração, quando a gente pensa na possibilidade de alguém pegar aquilo que é de Deus e dar a César, aquilo que é de Deus, aquilo que é desse acima de tudo e de todos, esse que é Senhor da humanidade, Senhor da criação, Senhor do cosmos, quando a gente pensa na possibilidade de pegar algo que é de Deus e entregar a César, eu acho assim uma coisa cafona, eu acho uma coisa assim, sabe, ridícula, gente. Como que você acha que você vai pegar aquilo que é de Deus e vai entregar para César? Como que você vai pegar algo que é de Deus e vai entregar para um político?
Será que a gente pode entender que quando uma pessoa pega o que é de Deus e entrega para César, ela está atuando de maneira muito parecida como esses aqui, no campo da falsidade, no campo da mentira, no campo da bajulação, no campo das artimanhas, no campo da superficialidade, no campo da artificialidade. Quem entrega aquilo que é de Deus e dá a César, e dá a um político, e dá a um partido, está adentrando um universo em um lugar em que habita a mentira. Por quê? Por quê? Porque quando a gente pega aquilo que é de Deus e a gente entrega para César, a gente está agindo como esses camaradas estavam agindo com Jesus. Com artimanha, iludindo, mentindo. Quando eu vejo no nosso país lideranças evangélicas dizendo que representam os evangélicos para votar em partido A ou em partido B, candidato A, candidato B, essas lideranças estão pegando aquilo que é de Deus, estão dando para César. Estão pegando aquilo que é de Deus, estão dando para César. Estão usando linguagem religiosa, estão usando o discurso da fé, estão usando o nome Deus, estão manipulando pessoas para entregarem coisas que são de Deus para homens. Para homens. Quando as pessoas elas falam assim, não, porque é Deus, pátria, família, costumes. Tem gente que ficaria feliz, parece, que se tivesse político falando assim, vamos passar uma lei agora? Vamos passar uma lei para a gente não aceitar mais que exista carnaval. Tem gente assim no mundo evangélico que ia vibrar. Vamos passar uma lei agora para não ter mais Lollapalooza. Vamos passar uma lei para não ter Rock in Rio. Você não é de Deus? Você não vai votar em mim? Vamos acabar com esse paganismo no país. Vamos acabar com essa coisa carnal no país. Gente, esse tipo de lógica, isso é manipulação. Você não quer ir no Rock in Rio? Não vai. Você não quer ir no Lollapalooza? Não vai. Você não quer ir no carnaval? Não vai. Você quer se guardar para depois do casamento? Se guarde. Você quer vir para a igreja de domingo? Venha. Você quer entregar seu dízimo na igreja? Entregue. Você quer fazer o que você quer fazer para Deus? Faça. Agora, usar do nosso mundo, do nosso universo, dos nossos hábitos, da nossa linguagem, da linguagem bíblica, capturar isso aqui para usar como senhas, para manipular o povo, para conseguir voto. Isso é pegar aquilo que é de Deus e dar para César. Isso não se faz, gente. Isso não se faz. Falta de costumes, que é isso, gente? Se você quer seguir Jesus, quer seguir uma vida alinhada com Jesus, siga. Agora, quem diz que o Estado precisa seguir? Quem diz que todas as pessoas do país precisam seguir? Quem diz que todas as pessoas de outras fés, outras tradições, outras religiões precisam seguir exatamente do jeito que a gente crê? Não! Manipular isso é capturar linguagem, é capturar senhas que tocam no imaginário dos evangélicos para obter votos. Votos é pegar aquilo que é de Deus e entregar para César. Nós não devemos, irmãos, impor para a sociedade e para ninguém os nossos comportamentos religiosos. Nós não devemos impor para a nossa sociedade
como lei e legislação, os nossos comportamentos religiosos. E aqui eu queria fazer um destaque para a nossa tradição dessa igreja, que é uma igreja batista. Nós, como batistas, usamos esse texto há séculos para separar igreja e Estado. Para separar igreja e Estado. Estado não venha se meter na nossa igreja. Igreja não vá se meter no Estado. Porque na hora que eu advogo a ideia de que o Estado tem que se comportar como eu, e na hora que vier outro que pensa diferente de mim religiosamente, e ele consegue impor para o Estado outras coisas que eu discordo. O Estado tem que ser laico. O Estado tem que estar separado de igreja. E olha, nós aqui nessa comunidade, nós tomamos as nossas decisões em assembleia. Existe votação para você eleger uma diretoria. Existe democracia. O pastor não pode tudo, o corpo diaconal não pode tudo, a diretoria não pode tudo. Não tem ninguém que pode tudo. Quem pode tudo é a assembleia em consenso e em voto. Aí pode. É assim que funciona. Nós, batistas, somos parte de uma tradição que tem muitos irmãos e irmãs que morreram para que essa separação acontecesse. Para que a gente não entregasse para César o que é de Deus. Irmãos nossos do passado perseguidos por conta da sua fé. Perseguidos por não poderem professar a fé publicamente. Perseguidos e mortos por não poderem fazer os seus cultos. E nós, como batistas, quando nós caímos nessa de querer dar para César aquilo que é de Deus, a gente trai essa memória, a gente trai os nossos princípios, a gente viola a separação de igreja e Estado. Eu não estou interessado em quem você vai votar, mas eu quero te encorajar a não aplaudir esse tipo de mistura, esse tipo de lógica. E digo mais, quando nós damos para César aquilo que é de Deus, damos para um político aquilo que é de Deus, damos para o poder público aquilo que é de Deus, nós traímos o Evangelho, nós traímos Jesus, nós traímos o próprio Deus. Onde já se viu a gente entregar aquilo que é de Deus para um humano? Onde já se viu a gente entregar aquilo que é de Deus para um poder contingente que passa? Onde já se viu a gente entregar aquilo que é de Deus para uma coisa efêmera? Recentemente a gente tem visto coisas assim alarmantes. Tiro trocado dentro de igreja por questão política, gente. Você já imaginou um negócio desse? Culto de organizações sérias, que trazem o nosso candidato aqui para apresentar para os irmãos no meio do culto, que fala número de voto. Nós temos visto isso no nosso país, isso próximo de nós. Eu quero dizer aqui com toda honestidade, franqueza e de maneira profética, denunciar isso está errado. Isso é uma violência contra a consciência da igreja. Isso é uma violência e isso está maculando a igreja de Jesus no nosso país. E vai ser difícil a gente tirar esse lamaçal ao longo dos anos aí, se Deus nos der força e sabedoria para a gente conseguir fazer. Vai ser difícil, seja lá qual caminho tiver diante de nós. Será que César não está recebendo mais do que deveria, meus irmãos e irmãs? Será que César não está recebendo mais do que deveria quando a gente coloca os nossos relacionamentos em xeque? Os nossos relacionamentos familiares em xeque. Pai que não fala com filho, mãe que não fala com filha, marido que não toca nesse assunto com mulher, irmãos na igreja em pé de guerra, como eu disse, violência, relações familiares, relações de amizade,
comprometidas por causa dos Césares. Onde já se viu isso? Como que a gente vai dar essa autoridade para o poder político de abalar as nossas relações? As nossas relações que são incentivadas pelo Evangelho, as nossas relações que são, sabe, poxa, cheias do Espírito Santo. Quando eu encontro um amigo meu, é meu amigo. Como que eu vou deixar uma amizade de décadas ser abalada por causa de César? Como que eu vou deixar uma amizade de décadas ser abalada por conta de um partido, de um político? Será que a gente não está dando valor demais para o César? Será que a gente não está pegando o que é de Deus e dando para César? Como que eu vou deixar a minha igreja, a minha comunidade, aqueles a quem eu chamo de irmãos e irmãs, se comprometerem, racharem, se dividirem, brigarem, discutirem, se agredirem, se magoarem por causa de César? Olha o poder que nós somos capazes de dar para César, pegar aquilo que é de Deus, a igreja de Cristo, entregar para César. Onde já se viu? E mais, será que a gente não está entregando para César a nossa própria espiritualidade? A nossa própria espiritualidade? Gente que está se desequilibrando por causa de política. Gente que tem se tornado ao longo do tempo mais violenta por conta de política. Eu me lembro uma vez, uma pessoa que tem um apreço gigantesco, eu nunca tinha ouvido nada equivalente disso da boca da pessoa, e ela falando sobre política, em um dado momento falando sobre o sistema carcerário brasileiro. Acho que eu já contei esse exemplo aqui, essa situação, falando na época da vacina, da Covid, e a pessoa falou assim: crente, desde criancinha na igreja, não devia dar vacina para esses presidiários, não, devia deixar todo mundo morrer lá. Sabe? Gente que teve a sua espiritualidade intoxicada por causa de César. Gente que está pegando o seu interior, sabe, que devia estar cheio do Espírito, está entregando de bandeja para César. Será que a política tem te desequilibrado? Será que a política tem te fanatizado? Será que a política tem te tornado violento, violenta? Será que César tem feito você falar sem pensar? Se isso está acontecendo, a tua espiritualidade está comprometida, você está entregando ela de bandeja para César. Gente que está pegando a sua própria esperança e entregando para César. Gente que se mobiliza, sabe, toda a sua expectativa, todo o seu coração, toda a sua alma para entregar para César. Pegar aquilo que é de Deus, aquilo que é em Deus, entregar para César. Para aquilo que passa, para aquilo que é imperfeito. Gente que pega a sua própria alma, o seu interior, para idolatrar partido A, partido B, partido C, candidato A, B e C e assim por diante. Não. Quando a gente entrega para César aquilo que é de Deus, a gente cria um problema muito sério, muito sério. Quando a gente também pega aquilo que é de César e entrega para Deus, a gente também tem um problema gravíssimo. Um problema também igualmente cafona, igualmente feio, igualmente imaturo, igualmente infantil. Sabe por quê? Porque Deus, meu irmão e minha irmã, Ele não precisa do que é de César. Deus, Ele não quer o que é de César. E eu coloco esse entre aspas, porque o que César tem que Deus não tem? Nada. Sabe, quando a gente olha, a gente passa por uma cidade, eu me incomodo um pouco com isso. Aí você vê lá no começo da cidade, na entrada, essa cidade é do Senhor Jesus. A impressão que eu tenho é estar querendo dar a Deus o que é de César. Eu preciso colocar uma placa que aquela cidade é do Senhor Jesus para ela ser do Senhor Jesus?
Parece que, sabe, você está querendo tentar ajudar Deus. Deus, deixa eu te fazer um agrado. Deixa eu pegar o que é de César, o que é temporal, o que é superficial, o que é exterior. Deixa eu te dar aqui, Deus. Essa cidade é do Senhor Jesus. Até onde me consta o Salmo 24, 1 e 2 diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem o estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Eu não preciso escrever numa placa que algo é do Senhor Jesus. Tudo é de Deus. Tudo é do Senhor Jesus. Eu vou para a urna filmar o meu voto para Jesus. Que isso? Você está querendo ajudar Deus, entregar aquilo que é de César para Deus. Eu vou agora ofender esse cara que vota no candidato que eu não gosto em nome de Jesus. Você acha que Deus precisa da sua ofensa? Você precisa defender Deus do quê? Eu vou xingar agora aqui no Facebook, não vou aguentar não, porque para Jesus. Você está pegando o que é de César e entregando a Deus. Deus não precisa ser defendido. Deus não precisa ser protegido. Deus não precisa dessa nossa ajuda. Deus não precisa daquelas coisas de César. Deus não precisa desses joguinhos políticos. Isso é muito pequeno para Deus. Isso é muito passageiro para Deus. Isso é muito infantil para Deus. Deus transcende esses jogos. Deus transcende essas brincadeiras. Porque no final das contas, perto de quem Deus é, do senhorio dele, gente, Deus sustenta o cosmo, todas as galáxias, todo o universo. Deus sabe tudo que foi criado. Deus conhece cada intenção do nosso coração. Não há pensamento que vire palavra que Deus já não saiba. E aí a gente quer brincar de deixados para trás. Quem já assistiu Deixados para Trás, né? Aquela história, né? O anticristo e tal. A pessoa quer brincar, não, deixa eu cuidar aqui do anticristo. Não, porque olha só o que está acontecendo aqui no mundo. Xadrez geopolítico, a gente tem que se posicionar. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você acha que Deus está brincando disso? Você acha que Deus está sendo influenciado por conta, sabe, de uma corrente teológica, escatológica, datada de alguns diazinhos atrás, que virou filme e contagiou e foi para o imaginário popular evangelical brasileiro e norte-americano? Você acha que Deus está nesse patamar? Deus está para além disso. E novamente, com todo respeito, eu quero dizer, gente, pegar aquilo que é de César e entregar para Deus é infantil, é imaturo, é pequeno demais, A gente aprende nessa passagem a dar a César o que é de César. O que é de César? O que significa, melhor dizendo isso? Dar a César o que é de César significa colocar César no lugar dele. Colocar os políticos no lugar deles. Colocar a política no lugar dela. E quando a gente coloca a política no lugar dela, nós como igreja temos autoridade. Aí sim, autoridade para ter uma voz profética. Não uma voz profética para prever futuro, mas uma voz profética para fazer como os profetas faziam. Não para sentar na mesa dos Césares, para comer com eles e se banquetear e etc. Mas para ir para o palácio para denunciar. Ir para o palácio para criticar. Ir para o palácio para denunciar. O nosso lugar como igreja é colocar César no lugar dele para que nós sejamos a voz da consciência do Estado, a voz da consciência dos políticos, a voz da consciência dos partidos, para que nós possamos como igreja usar da sabedoria do Evangelho para cobrar, para criticar,
e ser permanentemente oposição de quem quer que esteja lá, porque nós não somos de César, nós somos de Deus. E cabe a nós, como igreja, não idolatrar ninguém. É tão óbvio, gente. É tão óbvio. Idolatrar político, idolatrar candidato, bajular. Que é isso? Nós podemos, obviamente, ter as nossas preferências políticas. E aqui eu não estou te incentivando a sair da reflexão política. Pelo contrário, eu incentivo vocês a discutirem política, a aprenderem sobre política, a discutirem e a pensarem sobre isso. Agora saiba que, esses dias eu ouvi, a gente tem ouvido, eu tenho que escolher entre o menos pior e o menos pior. Isso é óbvio, para quem é crente, você sempre vai ter que escolher entre o menos pior. Ou você está achando que Deus vai se candidatar? É sempre assim, sempre tem que escolher entre o pior e o outro pior ainda. É lógico, o Espírito Santo não encarnou lá de novo, Deus não veio o Filho para se candidatar, para fazer propaganda eleitoral. É sempre o menos pior com o menos pior mesmo. E a gente vai fazer as nossas escolhas, e para a gente, eu vou votar no menos pior, que para mim é menos pior do que o menos pior. Porque esse menos pior, ele me parece que está mais perto do projeto do Evangelho do que esse outro menos pior, que é pior. Dentro da minha lógica. Vocês não entenderam nada, depois vocês assistem de novo e tentam fazer aqui o encaixe das palavras para ter algum tipo de lógica. Mas é isso. É sempre menos pior com menos pior. Sempre. E cabe a gente buscar sabedoria para a gente escolher realmente, e nós como cristãos, discípulos de Jesus, sempre será o menos pior. Ou sempre vamos tentar que seja o menos pior. Porque quem vai implantar na terra, aqui na força humana, o projeto do reino de Deus pleno? Quem se acha? Ninguém vai. Agora, tem coisas que se aproximam mais, tem coisas que estão um pouco mais distantes, e a gente tem que discutir isso, tem que tentar entender, tem que buscar sabedoria, pedir a Deus sabedoria para que a gente exerça a nossa cidadania da maneira menos pior possível. E é isso. E mais, a gente aprende nesse texto a dar a Deus o que é de Deus, gente. Dar a Deus o que é de Deus. O Senhor Jesus nos ensina a sintetizar a lei da seguinte maneira: ama teu Deus de todo o teu coração e ama o teu próximo como a si mesmo. Onde está o teu amor, meu irmão? Para quem está sendo a sua devoção? Para quem você está entregando a tua alma? Ama a Deus, amor somente a Deus, reverência somente a Deus, adoração somente a Deus, somente a Ele a quem nós devemos entregar toda a expectativa da nossa alma, toda a esperança do nosso ser. É a Ele a quem nós devemos abrir e rasgar o nosso coração e pedir: Senhor, vem entre em mim, porque Ele é bom, porque Ele é justo, porque Ele é santo. E não devemos nos abrir para os Césares. Não devemos entregar o bem mais precioso da nossa vida, que é a nossa alma. O que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Quando você entrega a sua alma para César, você está perdendo a tua alma. A nossa alma pertence ao Senhor. A nossa alma é do Senhor. Dar a Deus o que é de Deus. Quando a gente dá a Deus o que é de Deus, a gente aprende a amar a justiça. Quando a gente dá a Deus o que é de Deus, a gente não ama político, a gente ama a justiça. Quando a gente dá a Deus o que é de Deus, a gente se compromete com o cuidado do pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro. Quando a gente ama a Deus, quando a gente dá a Deus o que é de Deus, a gente não ama político, a gente não ama partido, a gente está comprometido em sinalizar o reino de Deus na terra, com máxima intensidade possível. Quando a gente dá a Deus o que é de Deus, a gente está preocupado em fazer o melhor pela causa do Evangelho.
A gente não está preocupado em amar e idolatrar político. A gente está interessado nesses valores, nesses princípios. É isso que significa dar a Deus o que é de Deus. Não entregue para César aquilo que é de Deus. Não entregue a sua esperança para César. A sua esperança está em Deus. Ouça Deus, leia Deus, compreenda o Evangelho e se agarre nisso, se apegue nisso. Adore ao Senhor, ame a justiça que vem do Senhor, ame a verdade do Evangelho, ame a misericórdia, ame o cuidado com o desprezado, com o menor, com aquele que está vulnerável. Faça conforme o Senhor nos ensina, faça isso para Deus, porque fazendo isso, você vai estar dando para Deus aquilo que é de Deus. Vem fazer espaço cultural com a gente, é isso que eu estou falando. Vamos refletir junto com a gente aqui no laboratório. Vamos juntos como comunidade dar a Deus o que é de Deus. Vamos fazer a nossa parte. E quando se tratar de César, vamos tentar fazer ou gerar ou causar o menor transtorno possível. Você vai dar a Deus o que é de César, meu irmão? Você vai dar a César o que é de Deus? Ou você vai dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? A partir desse texto eu oro e eu peço a Deus que nos ilumine para que a gente tenha sabedoria para separar essas coisas. Para que a gente não incorra nesses erros, nesses equívocos que a gente observa já desde esses bajuladores religiosos e políticos querendo matar Jesus. Nós não queremos matar Jesus, nós somos de Jesus e nós queremos dar a Deus o que é de Deus, toda a nossa devoção, todo o nosso coração, toda a nossa alma, e dar a César o que é de César. É o jogo político. Os políticos, tem político que ganha voto mais fácil, tem político que é difícil ganhar voto. Se fosse que nem eu, meu Deus do céu, acho que não me elegia para nada, para nada. Mas esse é o jogo da política. Entenda que isso é política, é retórica, é conversa. E você tem que votar no menos pior. E eu queria aqui no final dessa mensagem recapitular 6 itens que eu disse lá na pastoral eleitoral. Queria recapitular aqui para vocês, para contribuir com a igreja nesse momento que está chegando da gente fazer ter a nossa participação democrática no nosso país. 6 itens. Primeiro, lembre-se, não existem salvadores na política. Salvador é o Senhor. Não existe. Já falamos sobre isso hoje. Segundo, discuta política. Critique políticos de uma maneira saudável. Não fuja do político. Político é importante, nós somos seres políticos. Mas quando tiver processo, discuta a política. Não fuja disso não. Mas faça isso com consciência. Não dando a César aquilo que é de Deus. Não sacrifique as suas relações em prol da discussão. Discuta com seriedade, com sobriedade. Terceiro, saibam, nessa igreja aqui, Igreja Batista em Quitaúna, todo mundo aqui é livre para votar em quem quiser. Eu não estou interessado em quem você vota. Não estou interessado em quem você vota. A liberdade de consciência é princípio inviolável para mim e para o nosso ministério pastoral dessa comunidade. Ninguém aqui quer te manipular para votar em A e B. Eu quero pregar o Evangelho. A partir do Evangelho você se vira para votar em quem se achar menos pior. Eu oro, eu tenho minhas posições, tá? Não sou apolítico. Mas eu oro para que o Espírito Santo te ilumine. Só isso. Você é livre. Ninguém vai perguntar em quem você votou. Ninguém vai te constranger. Você é livre. Quarto, que tem a ver com isso. O Evangelho precisa nos iluminar. Leia Jesus. Sexto, devemos orar pelas nossas autoridades. Talvez vai ganhar aquele que você não quer. Talvez vai ganhar aquele que você não quer. Ore.
interceda. Porque como eu disse aqui na sinceridade do meu coração, é complexo. Eles podem estar falando que é fácil, não é não. É muito difícil. Ore, interceda para que a autoridade seja instrumento de justiça. É para isso. Porque essa autoridade, se ela não for instrumento de justiça, ela vai prestar contas com o dono do cosmos. Então, que nós possamos ser uma igreja que intercede, seja lá quem estiver no poder, para que haja esse discernimento nessa autoridade. Quero te convidar a orar comigo nessa noite. Abaixe sua cabeça. Alguns já disseram para mim, pastor, às vezes você bate, às vezes você assopra. Sei lá se eu bati, se eu assoprei, mas acho que eu bati um bocadinho. Pelo menos pensou bastante nessa noite. Quero te convidar a orar comigo. Ore. Baixe sua fronte. Ore, e eu queria te incentivar nessa noite a interceder pela nossa comunidade de fé. Ore por nós. Ore por nós. Para que Deus nos abençoe, para que Deus nos dê sabedoria, para que a paz seja sempre preservada como tem sido neste lugar, para que a fraternidade nossa, a unidade nossa, não seja entregue de bandeja para os Césares que estão por aí, mas que a gente possa continuar firmes, dando a Deus o que é de Deus. Eu quero abrir para a igreja também nesse momento. Se esse assunto é um assunto que tem tirado a tua paz, que tem te incomodado, talvez não por você, mas por algum parente, algum conhecido, alguém que tem sido comprometido com toda essa situação que nós temos vivido, fica de pé no teu lugar, eu quero orar pela tua vida. Se você deseja receber uma oração por você ou por alguém sobre esse assunto, se isso tem te incomodado, se isso tem tirado a tua paz, se você tem visto cenas tristes, pessoas que têm tido os relacionamentos rompidos, fica em pé no teu lugar, eu vou orar pela tua vida nesse momento. Amém. Senhor Deus e Pai querido, estamos aqui na tua presença, Pai, nessa noite, clamando o teu santo nome, pedindo para que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, para que a palavra, para que o teu evangelho se faça claro no nosso interior. Eu quero te pedir, Pai, quem está em pé, quero te pedir, Pai amado, por aqueles que de alguma maneira têm sido afetados por isso, mas talvez não se levantaram ou estão em suas casas. Pai Deus querido, vem como um bálsamo na vida desses, Pai. Usa essas pessoas, Pai querido, como instrumento da tua sabedoria no mundo. Usa essas pessoas, Pai amado, dá discernimento espiritual para que elas possam apaziguar, serem pacificadoras, para que elas possam ajudar a esclarecer o que é de César e o que é de Deus, para que elas possam ser instrumentos de luz no mundo, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nos protege, Pai, do maligno, nos protege do mal, nos livra do mal como igreja. Que possamos, Pai amado, ter uma consciência do evangelho madura, clara, Senhor, para que a gente consiga discernir os nossos tempos, para que a gente tenha a condição de separar aquilo que é de César daquilo que é do Senhor, Deus querido. Nos livra dessa confusão, nos livra, Senhor, de confundirmos e misturarmos essas coisas, Deus querido. Que em nome de Jesus, o Senhor nos conceda a sabedoria do alto, ilumina a nossa mente, ilumina a nossa alma, e eu peço pelas nossas almas, que não a entreguemos, Senhor, não as entreguemos a César, que elas sejam preservadas, cuidadas pelo Senhor, que o nosso interior seja a habitação do Teu Espírito. Nos dá a consciência do Teu Evangelho para que possamos viver essa vida de maneira a glorificar o Teu santo nome em todas as coisas, inclusive nas nossas atitudes como cidadãos.
É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém.